Não. Vai pro fake news lá. Pode ficar tranquilo que fake news não faz. Vai pro fake news lá, né, alemão? Você gosta da fake news, né? Tá tranquilo, tudo certo, muito tranquilo. Esse é nosso time. Vai filmar lá a corda junta lá, turma, Cubão, filma os caras lá, põe lá no GEM, lá no Pista. Bom, vamos aos detalhes. Pedro, como que você conseguiu essa imagem? Bastidores para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem da produção da Record falando: pô, Pedro, a gente não tem imagem do Moraes. A gente vai querer usar nos jornais. E é normal, a casa queria usar as imagens do Alexandre de Moraes, ministro do STF, para demonstrar, né? Porque foi realmente no dia em que ele sofreu sanções dos Estados Unidos e tudo mais. Aí, vai ficar sem luz mesmo. Tá ruim a luz, vai ficar assim mesmo. E aí... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar aí do Ministério Público de São Paulo, que acabou abrindo uma investigação para investigar, né, aí os cartões corporativos do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do jogo entre Corinthians e Palmeiras, né, no derby da Neoquímica Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians já tem que virar a chave rapidamente, porque no próximo domingo, a partir das 6 horas da tarde, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. Então tem que esquecer a Copa do Brasil e focar no Brasileirão. Por quê? O Brasileirão, o Corinthians não tá bem. Dorival Júnior, a pergunta que muita gente tem falado é: Dorival vai escalar time titular contra o Fortaleza na Neoquímica Arena no domingo? Não, Dorival não vai escalar time titular. O time do Corinthians vai ser um time reserva. Cada um tem entendimento. A nomenclatura, cada um fica por sua conta. Porque muita gente fala que é time reserva, outro fala que é time misto. Mas Dorival vai poupar alguns jogadores, e dentre eles Yuri Alberto vai ser poupado, tendo em vista que Yuri Alberto ficou fora dos gramados aí em torno de 58 dias. Voltou no sábado passado contra o Botafogo no segundo tempo do Brasileirão, e já contra o Palmeiras entrou desde o início do jogo, né? E Yuri não fez um jogo bom, mas acabou sofrendo uma falta, até mesmo uma falta isolada, para o Corinthians fazer 1-0 com a cobrança de falta inteligente do Rodrigo Gal para o Mateuzinho, que cruzou na cabeça do Memphis. Corinthians fazendo 1-0. Um jogo difícil, que o Palmeiras é um time mais qualificado. Mas o Dorival em Copa, ele é especialista. Ele entrou com um sistema defensivo muito bem ajustado, muito bem compactado. O Corinthians jogando coletivamente, né? Para mim o sistema defensivo do Corinthians foi perfeito. Nunca vi o Mateuzinho jogar tanto como jogou no jogo do Palmeiras, porque o Mateuzinho tecnicamente eu acho fraco, mas ele fez uma partida perfeita. E Bidu também na lateral esquerda foi muito bem. A nossa dupla de zaga extraordinária, jogaram. Para mim o Corinthians fez o melhor jogo do ano. Para mim o Dorival fez o melhor jogo com a camisa do Corinthians, porque mesmo o Corinthians sendo campeão paulista e sendo do Palmeiras, o Corinthians não fez um bom jogo nos dois jogos. Na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians fez um jogo extraordinário. Foi um grande jogo. Os números mostram isso pelo soft score, né? Foram números impressionantes, com diferença de detalhe para um para outro. E isso mostra a audiência da Globo, o quanto foi boa. A Globo teve 27 pontos de audiência nesse jogo. Foi a maior audiência da TV Globo na temporada 2025. Inclusive, foi muito melhor do que nos jogos que a Globo transmitiu do Palmeiras no Mundial de Clube. E lembrando, Palmeiras foi até a semifinal do Mundial de Clube. Então foi um jogo espetacular, onde o Corinthians saiu com a vitória. Para mim, Memphis
Garro e Yuri. O trio não funcionou ainda. Eles não estavam numa noite inspirada. O placar, o Memphis, o que ele fez em campo, pra mim, foi sofrer o pênalti e marcar o gol, mas decidiu o jogo. Decidiu o jogo. Então o jogador do tamanho do Memphis, como o Dorival fez quando jogou São Paulo, não pode tirar do primeiro para o segundo tempo. Pode ser substituído, mas no segundo tempo. E dessa vez ele foi até o final e aí marcou o gol de cabeça, onde a defesa do Palmeiras falhou, especificamente o Gustavo Gomes, e o Memphis descolocou dele e testou firme, sem Everton, não teve nada para fazer. Então um jogo difícil, um jogo complicado, que o Corinthians precisa jogar mais se quiser essa classificação no Allianz Parque. Porque se o Memphis, Yuri e Gal funcionar, o Corinthians consegue sair do Allianz Parque aí com empate ou até mesmo com a vitória e conseguir aí a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e levar uma premiação aí de 4 milhões e 700. Então, Corinthians antes desse jogo é importante, tem um jogo pelo Brasileirão com Fortaleza, mas acredito eu, a possibilidade é real de Dorival fazer um time totalmente misto, porque tem chance de recuperar no Brasileirão, que o campeonato é longo, mas na Copa do Brasil é mata-mata. Se o Corinthians quiser passar, tem que fazer um jogo como fez na Neoquímica. E Yuri, Garro e Memphis está numa noite mais inspirada. E com certeza a Globo vai bater a audiência do primeiro jogo. Porque cada dia que passa, esse clássico ele se torna mais emocionante, mais impactante. E Corinthians e Palmeiras, né? Como diz aquele velho ditado, quem sabe que é um Corinthians e Palmeiras? É algo extraordinário. E aí Dorival escala um time misto amanhã e escala o time titular contra o Palmeiras e a gente consegue essa classificação. E aí, fiel, vocês estão confiantes assim como eu na classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto? Eu gostaria de dar continuidade no vídeo só falando de esporte, futebol. Mas hoje, infelizmente, mas é a realidade, o Corinthians tem aparecido bem mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas, né? Vamos falar agora de Augusto Melo, que está afastado da presidência do Corinthians já faz algum tempo e acabou aí aparecendo na Neoquímica Arena na última quarta-feira. Aí Augusto foi perguntado, né, sobre as questões, você está confiante em voltar ao poder? Augusto evitou de falar, né? E Augusto comprou ingresso para ir no jogo? Não, Augusto comprou ingresso não. Augusto fez leitura facial? Também não. E como ele foi no jogo? Augusto Melo foi até o estádio a convite do camarote 619. Camarote esse que deve ao Timão várias mensalidades. Olha onde o Augusto está se metendo. Olha que ele está se enfiando. O dono do camarote é Rodrigo Gonzalez, que também é dono de uma lojinha que vende produtos do Corinthians. Porém, Rodrigo Gonzalez deve ao Corinthians em torno aproximadamente de 600 a 700 mil reais só de mensalidade atrasada. Foi através dessa pessoa que Augusto Melo, com seus pares, né, seus convidados, né, foi até a Neoquímica Arena assistir o jogo. Saiu um pouco mais cedo, né, e Pedro Ramiro acabou fazendo aí as imagens do presidente. Tinha uma pessoa lá que não gostou muito, mas o presidente foi educado, né? E aí o presidente chegou ao estádio pegando o elevador e foi direto para o camarote. Nada de estar no braço da Fiel, né? Augusto estava acompanhado de seus advogados, seus parceiros mais próximos, né? O Augusto Melo, então, acabou saindo um pouco mais cedo do jogo, em torno dos 40 minutos do segundo tempo, para não ficar ali no meio do povão, né? E aí, fiel, o que vocês acharam de Augusto Melo comparecer a convite de um camarote que está devendo quase 700 mil reais de mensalidade ao Corinthians? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like também. Vamos mudar de assunto, vamos falar de um assunto aí mais pesado, mais complicado. O Ministério Público de São Paulo
abriu investigação sobre o uso dos cartões corporativos do Corinthians de forma indevida nessas duas gestões. A primeira audiência está marcada para a próxima quarta-feira. E nessa audiência, o juiz quer ouvir Romeu Tuma Júnior e Osmar Stable, que hoje estão no clube. Romeu Tuma Júnior presidente do Conselho de Ética, e Osmar Stable, presidente interino do Corinthians. O Ministério Público quer saber como funciona hoje no Corinthians, sabe? Lembrando que recentemente a imprensa acabou descobrindo gastos pessoais de Andrés Sanches e do William Monteiro Alves no cartão corporativo do Corinthians. Gastos esses com farmácia, né? Gasto esses com hortifruti, mercado, com padaria, cigarro, bijuteria, né? Então, assim, vários gastos. Andrés assumiu os gastos, porém, Duílio Monteiro Alves não assumiu os gastos e foi até uma delegacia fazer uma queixa-crime, uma representação. Então, o Ministério Público se moveu, né, e começou a investigar os gastos do cartão corporativo. Já que o CORE, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Ética não fazem nada, precisa de abrir essa caixa de Pandora do Corinthians e colocar a público, fazer uma limpeza. E o Ministério Público já começou com essas atitudes, né? E agora o Corinthians, com certeza, vai ter que tirar a sujeira debaixo do tapete e ser passado a limpo. E aí, fiel, o que vocês acharam? O Ministério Público está fazendo um papel correto de investigar o cartão corporativo do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like também para fortalecer nosso trabalho. Vamos mudar de assunto? Continuando falando aqui de problemas do Corinthians. Na semana passada, apareceu uma dívida de quase 600 mil reais das torcidas organizadas em relação ao sócio torcedor, né? E o Corinthians acabou denunciando que as organizadas, especificamente a Gaviões da Fiel, devem mais de 2 milhões ao clube em transporte, dinheiro para carnaval, passagem de quando eles viajam junto com o clube. Esses gastos são gastos anteriores e nunca foi cobrado. Agora, ao fazer um levantamento, né, descobriu essas dívidas no Corinthians. Essas dívidas ocorreu na gestão de Andrés e Roberto de Andrade. Como a semana que vem tem aí a votação para o impeachment de Augusto Melo, então as coisas estão aparecendo. Dia 9 de agosto acontecerá a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment do Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. Então agora, até chegar nessa data, vai aparecer muitas coisas, tendo aí, né, tendo aí em vista que a situação e a oposição está aí numa guerra política, complicado, lamentável, né, mas o Corinthians precisa ser passado a limpo, e eu concordo plenamente que essas coisas, essa sujeira precisa de sair debaixo do tapete, né, e o Corinthians ter pessoas sérias, pessoas que pensam no Corinthians, pessoas que, resumindo, pessoas que não metam a mão no cofre do Corinthians, pessoas que fazem um trabalho e não haja desvio. Você vê no jogo do Palmeiras, foram 40 e poucos mil pessoas para quase 4 milhões de renda. E antes era 47 mil pessoas para 3 milhões e pouco. 3 milhões, entendeu? Assim, aonde ia esse dinheiro, né? Então é complicado. Então a gente espera que o Corinthians seja passado a limpo. Osmar Stable, se ele continuar no cargo, vai ter aí mais 1 ano e meio para fazer um trabalho de curto prazo, porque o Augusto Melo ficou quase 1 ano e meio e não fez nada. E agora o Osmar Stable já tem feito muitas coisas, reduzido folha salarial de funcionário, acabou com a categoria 2016 e sub-20, sub-16 e sub-18, só ficou a sub-17 e a sub-20. Então, assim, Augusto Melo contratou
para a base, 87 jogador, e Augusto Melo já acabou com 2 categorias e demitiu, né? Dispensou. Dos 87 que Augusto contratou, já quase 40 já foram embora. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!